A brisa do mar, trazida pelas marés, trazia um cheiro salgado e úmido. Isso fez Idan bocejar, e lágrimas brotaram nos cantos dos seus olhos. Zetsu ainda não retornou. Ele perguntou impacientemente, brandindo sua foice e batendo com força no recife. Kakuzu sorriu. O Jinchuriki da 9 Caudas consegue sentir Zetsu. Ele não ousa se aproximar. Coletar informações não é tão fácil. Que covarde! Esse cara! Idan estalou a língua, sua impaciência ficando mais evidente. Ele está enrolando só para tentar encontrar os Jinchuriki. Na praia, surgiu uma planta carnívora. Nem todo mundo é como você, com um corpo imortal. As informações foram coletadas. Uzumaki Naruto retornou ao continente. Ele deixou a Vila das Nuvens ontem mesmo, rumo ao sudoeste. Eles são bem visíveis. Kakuzu inclinou a cabeça. Sudoeste, em direção à Terra do Fogo. Estamos esperando aqui há quase um mês em vão. Se soubéssemos disso, poderíamos ter assumido mais algumas missões. Você está fazendo isso de novo. Idan pareceu enojado. Ele estava prestes a começar um longo discurso quando a Joneia o interrompeu, falando com um tom Yang. Chega. Vá encontrar os Jinchuriki da 9 Caudas agora. Intercepte-os antes que entrem na Terra do Fogo. Até Konoha está sondando informações sobre nós para obter favores dos Jinchuriki da 9 Caudas. É possível que, se descobrirem nossa presença, nos ajudem só para ganhar a simpatia dele. Podem até declarar guerra contra nós. Essa é a única coisa que não podemos deixar acontecer. Os dois concordaram. Num instante, desapareceram da praia. Naruto e Karin viajavam lentamente. A devoção do país do relâmpago ao sábio dos 6 caminhos era a mais intensa entre as nações. Em contraste, havia muito menos santuários dedicados a deuses ou grandes espíritos. Talvez isso fosse uma evidência de que o sábio dos 6 caminhos era mais ativo no país do relâmpago durante sua vida. Na fronteira entre a Terra do Gelo e a Terra do Relâmpago, o terreno se achatou, levando a planícies férteis à frente. Naruto se virou, de repente. Alguém está vindo. Karin também olhou para trás. Ninja das nuvens. Não, Naruto balançou a cabeça. Eu não senti essas auras quando estávamos na vila deles. A Vila das Nuvens foi tão maltratada. Quem ainda ousaria se meter com a gente? Yang 9 Caudas sorriu, pisando no ombro de Naruto. Quantos deles? Devem ser 6, respondeu Naruto, mas franziu o senho. A informação que recebeu através dos sentidos era um tanto estranha. As auras de 5 pessoas estavam muito próximas, quase se sobrepondo. Não deveria haver nada no mundo ninja que pudesse escapar de suas habilidades sensoriais. Eram de fato 5 indivíduos vivos, mas tão próximos assim. Estariam viajando em uma formação de centopeia humana. Devo ir com o 9 Caudas? Perguntou Karin, estendendo a mão para agarrar em 9 Caudas e segurando-o em seus braços. Naruto balançou a cabeça. Não precisa, eles não são fortes, só estão no nível de Jonin. Karin assentiu, levemente. E 9 Caudas, ouvindo isso, se desvencilhou do abraço e pulou de volta no ombro de Naruto. Jonin, zombou, Yang, 9 Caudas. Como eles ousam? Naruto não disse nada. Ele olhou naquela direção, também curioso. Quem ainda teria tanta coragem agora? Em pouco tempo, 2 figuras apareceram instantaneamente, pousando em uma árvore. Ambas eram altas e vestidas de forma idêntica, com mantos negros com nuvens vermelhas. É a Akatsuki. Yang 9 Caudas semicerrou os olhos, reconhecendo-os imediatamente. Mas são só 2. Onde estão os outros 4? Naruto encarou um deles. As 5 auras específicas emanavam dessa pessoa. O que estava acontecendo ali? Uma única pessoa composta por 5 pessoas. Na árvore, o homem de cabelo penteado para trás, carregando uma foice, sorriu descontroladamente. Eu te disse, é inútil. Os Jinchuriki da 9 Caudas com certeza nos detectariam. Viu? Não é mesmo? O outro homem permaneceu em silêncio. Eu estava prestes a te procurar, disse Naruto suavemente. Não esperava que vocês se entregassem tão rápido. Como o líder disse,
Vocês realmente estão de olho em nós, disse o homem com a foice, sério. Mas só nós dois somos suficientes para derrotá-los. Arrogante, zombou Yang Nove Caudas. Você não sabe o que aconteceu na Vila das Nuvens. O homem com a foice agachou-se no galho. Justamente porque o ouvimos. Foi por isso que o líder nos enviou. Permita-me apresentar-me. Ele estendeu a outra mão, agarrando o colar em volta do pescoço. Meu nome é Idan, apenas um ninja comum. Naruto semicerrou os olhos. Nessa pessoa, ele sentia um traço de energia natural. Seria ele, um usuário do modo sábio semelhante a Jiraiya? Idan continuou sua apresentação. No entanto, este meu companheiro, você pode não ter ouvido falar do nome dele, mas sua história é bastante notável. Já que você é de Konoha, deve conhecer bem o primeiro Hokage, Seiju Hashirama. Correto. Idan estendeu a mão para gesticular em direção ao companheiro silencioso ao seu lado. O nome dele é Kakuzu. Ele lutou uma vez contra o primeiro Hokage. Com essas palavras, Kakuzu finalmente falou, adotando a postura de um veterano experiente. Ouvi falar da sua vitória sobre a Vila das Nuvens. Você é realmente capaz e ousado. Deixe-me testar quanta distância ainda há entre você e o Deus Ninja. Ele levantou as mãos, formando um selo. Ouviu-se um farfalhar quando seus ombros se expandiram de repente como o pelo de um gato eriçado, inflando seu corpo a um tamanho monstruoso. Então, com um som de rasgo, sua capa se rasgou, revelando a parte superior de seu corpo, densamente costurada com fios pretos. Esses fios pareciam vivos, contorcendo-se e rastejando, rasgando o corpo de Kakuzu. Eles emergiram e, ao atingir o chão, transformaram-se em 4 criaturas sombrias, cada uma usando uma máscara diferente, com corpos feitos de fios. Sinto 5 forças vitais sobrepostas. É esta a fonte. Naruto inclinou a cabeça, olhando para ele com uma expressão confusa. Mas não há diferença qualitativa. Apenas 5 Jonin de elite. Kakuzu não respondeu, formando selos rapidamente com as mãos. Uma das criaturas mascaradas, como um lagarto com babados, abriu uma massa de fios de sua boca. Liberação de vento, danos por pressão. Ao mesmo tempo, outra criatura mascarada abriu a boca. Liberação de fogo, trabalho duro, inteligente. As chamas surgiram, avançando como uma pequena onda. O vento alimentou as chamas, criando uma onda de fogo do tamanho de um lago que irrompeu em um instante, rugindo furiosamente. Naruto permaneceu calmo, levantando a mão e dando tapinhas no ar. Seu chakra se espalhou. As chamas, por mais ferozes que fossem, não conseguiam penetrar nas proximidades. Mas o objetivo de Kakuzu parecia ser mais do que isso. As chamas obscureciam a visão, aparentemente com o objetivo de esconder a técnica que ele estava preparando, escondida dentro do enorme chakra de liberação de vento e fogo. Vento, fogo e relâmpago. As 3 naturezas de chakra convergiram em seu braço, fundindo-se com grande dificuldade e força. O chakra azul claro pulsou e então disparou como um laser. O recuo fez Kakuzu cambalear. O raio azul atravessou o mar de fogo, indo direto para o jovem loiro. Naruto levantou a mão. Baku número 39. Enkin. Ventilador, Round Lock. Ponto. Um escudo amarelo giratório de alta velocidade se abriu diante dele, absorvendo o ataque. As pupilas de Kakuzu dilataram-se em descrença. Ele previu que jutsus comuns não teriam efeito em Naruto. Mas essa última técnica era uma técnica que ele havia aprimorado ao longo de décadas, inspirado pela liberação de poeira do Tsuchikage. Uma fusão de 3 naturezas de chakra, transcendendo o Kekkei Genkai. Você realmente lutou contra o primeiro Hokage? Naruto perguntou, levantando a mão. Uma das criaturas mascaradas saltou das chamas, segurando uma grande e afiada lança de barro na boca, mirando diretamente na garganta de Naruto. Mas o relâmpago passou rapidamente. Ad número 4. Byakurai. Relâmpago pálido. Ponto. A máscara se estilhaçou e a criatura perdeu a vitalidade, continuando a avançar por alguns passos, a apenas 2 ou 3 passos de Naruto. Mas o último metro,
Um abismo intransponível a fez tropeçar e cair, com a lança de terra perfurando sua própria cabeça. Por baixo da máscara, uma tênue força vital permanecia, cautelosamente escondida. Este jutsu é um tanto interessante, Naruto comentou, mas continuou falando com Kakuzu. Como um jonin, é bastante impressionante. Mas eu conheci o primeiro Hokage, e até mesmo o chakra contido na alma dele supera em muito o seu agora. Kakuzu não respondeu. Em vez disso, uma explosão de risadas maníacas ecoou, abafando o crepitar das chamas queimando as árvores. Você foi enganado. Um vento forte uivava enquanto Idan zombava. Kakuzu era só uma distração. Eu sou o principal atacante. Até agora, nunca sacrifiquei alguém tão poderoso quanto você para Jashin-sama. Você deveria conseguir agradá-lo, certo? Ele não se aproximou de Naruto diretamente, escondendo-se sob a criatura que empunhava a máscara de liberação de terra. Com um aceno de mão, sua foice de 3 lâminas vermelho-sangue se estendeu com um som estridente, avançando em direção a Naruto. Naruto levantou a mão. 2 dedos pegaram a lâmina da foice. Idan sorriu. Outra mão subitamente se estendeu de sua manga, agarrando um cajado preto curto. Antes que o chakra pudesse fluir por ele, o cajado se alongou em uma lança, avançando em direção à perna de Naruto. Ele sorriu selvagemente, deleitando-se com a emoção. Mas quando a lança negra atravessou o tecido e atingiu a panturrilha de Naruto, a sensação que se seguiu não foi a de perfurar algo macio. Em vez disso, atingiu algo incrivelmente duro, causando um choque entorpecente em sua mão. Esse sentimento fez com que sua expressão mudasse. Naruto olhou para baixo e apontou o dedo. Você chegou a tanto ponto, tentando ignorar minhas habilidades sensoriais. Tudo só para me machucar com essa coisa. Você acha que enquanto me ferir, você será capaz de me derrubar? Enquanto ele falava, cordas douradas surgiram das pontas dos seus dedos, prendendo Idan firmemente. Vendo a situação piorar, Kakuzu tentou fugir. Mas quando ele se virou, uma raposa com uma pequena espada dourada presa na boca bloqueou sua rota de fuga. Ele parou imediatamente. Esta pequena raposa pode parecer pequena e fraca, mas não é outra senão a mais poderosa das bestas com cauda, a 9 caudas. Fugir não era mais uma opção. Isso tem a ver com agradar aquele deus maligno. Naruto estendeu a mão, erguendo Idan até a altura dos olhos. Já que você reuniu tanta informação sobre mim, deveria saber que tenho bastante interesse em deuses e coisas do tipo. Claro, estou ainda mais interessado na sua organização. Você pode me contar tudo o que sabe? Idan estalou a língua. Mesmo tendo sido capturado, sua expressão permaneceu inalterada. Se você quiser saber, eu posso te contar. Ele respondeu calmamente, sem hesitar. Isso assustou Karen. O contraste não está um pouco exagerado, antes e depois. A coordenação entre Idan e Kakuzu era algo que nem Naruto havia previsto. Eles responderam a todas as perguntas sem hesitação, especialmente aquelas relacionadas a Akatsuki. Independentemente de quanto eles pudessem realmente responder, pelo menos a atitude deles era boa, sincera e séria. Idan falou confiantemente, sem demonstrar consciência de seu status de prisioneiro. Meu relacionamento com Akatsuki não é harmonioso. Essa organização visa principalmente ganhar dinheiro, tendo como efeito colateral a incitação de conflitos. Isso é completamente contrário às minhas crenças. A pessoa que eu mais desprezo é alguém como Kakuzu. O homem ao lado dele, coberto de linhas pretas, cerrou os dentes, querendo retrucar, mas com uma raposa de 9 caudas empoleirada em sua cabeça, ele só conseguiu engolir sua raiva, virando a cabeça ligeiramente para o lado e fingindo que não tinha ouvido nada. Você sabe sobre o Deus que eu adoro. Isso sim é algo realmente interessante, disse Idan, inclinando-se para a frente de repente. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase. Ad número 1. SH, estocada. Uma explosão de energia o atingiu em cheio no rosto, arrancando vários dentes, que caíram no chão junto com sangue. Agora não é hora de você falar sobre essas coisas, disse Naruto baixinho. Responda ao que eu pedir. Idan cerrou os dentes,
cobrindo a bochecha direita enquanto gritava. Droga, isso dói muito. Se não quiser ouvir, pergunte direito. Não use a força. Vou continuar falando sobre a organização. Há um total de... Não tenho certeza de quantos membros há na Akatsuki, mas parece que há apenas 9 membros principais. Quanto às suas identidades, eu só conheço um, Uchiha Itachi. Naruto estreitou os olhos. Hidan imediatamente levantou a mão. Eu juro, essa é a verdade. Quando nos reunimos, não é presencialmente, mas por meio de uma técnica chamada técnica corporal da lanterna mágica, na qual projetamos nossa consciência em um espaço desconhecido. Não é possível ver claramente a aparência dos outros. Naruto assentiu. Hidan coçou a cabeça e continuou. Quanto ao líder da organização, dizem que ele é uma pessoa formidável. Embora eu nunca o tenha conhecido pessoalmente, só tenha visto sua projeção durante as reuniões. Ele possui o lendário Rinnegan. Ele se autodenomina um deus. Mas, para ser honesto, ele provavelmente é apenas um ninja poderoso como você. Seu poder está longe de ser o de um deus verdadeiro, como aquele que eu adoro. Outra explosão de energia o atingiu. Quase imediatamente, quando ele mudou de assunto, o objeto atingiu o outro lado do seu rosto, deixando ambos os lados simétricos. Kakuzu riu baixinho. Naruto virou seu olhar para ele. Ele rapidamente conteve o sorriso, virando a cabeça casualmente para o lado. O que eu sei é praticamente a mesma coisa que Hidan disse. O que esse cara tagarela disse é tudo verdade, disse Naruto, apontando para Hidan. Mas essa última declaração era mentira. Você obviamente sabe mais. Kakuzu congelou. Seu corpo enrijeceu. Eu tenho a habilidade de distinguir entre verdade e mentira, disse Naruto, calmamente. Diga a verdade. Kakuzu abaixou a cabeça, permaneceu em silêncio e cerrou os dentes, recusando-se a dizer uma palavra. Naruto, Karen puxou sua manga. Naruto olhou. A garota ruiva lançou-lhe um olhar cauteloso. Ele se afastou com ela. Sinto que algo não está certo, disse Karen suavemente, observando os dois homens. Vocês já devem ter percebido, né? Eles estão agindo deliberadamente demais, disse Naruto com um sorriso. Karen assentiu. Essa situação dava a impressão de que a Akatsuki estava confiante demais por algum motivo. Eles enviaram 2 caras com habilidades especiais, com a intenção de usá-las para capturar Naruto. Mas, após um exame mais detalhado, esses 2 não pareceram nem um pouco surpresos por Naruto tê-los capturado. E eles estavam bastante dispostos a divulgar informações sobre a Akatsuki. Naruto nem havia realizado um grande interrogatório quando eles revelaram a informação crucial de que a Akatsuki estava sediada na Vila da Chuva. O mais importante é que foi Hidan quem continuou falando sobre a Akatsuki. No entanto, esse homem sabia menos sobre a organização do que Naruto. No mínimo, Naruto sabia que a Akatsuki tinha alguém chamado Uchiha Madara por trás dela, e que eles provavelmente estavam coletando as bestas com cauda para reviver o 10 caudas. Hidan não sabia nada sobre isso. A única informação útil que ele forneceu foi que o líder da Akatsuki possuía o Rinnegan. Provavelmente são iscas enviadas pela Akatsuki, disse Naruto, virando-se para olhar para os 2 homens. O objetivo deles é me dizer a localização da Akatsuki para me atrair até lá. Eles montarão uma armadilha e reunirão forças para me capturar. Karen perguntou ansiosamente. Então o que você vai fazer, Naruto? Você está realmente planejando ir para Ren Village? Ela instintivamente sentiu que essa não era uma boa escolha. Estou me perguntando o quão tolo a Akatsuki pensa que eu sou, disse Naruto suavemente. Será que eles realmente acreditam que eu perderia a cabeça e correria direto para lá só porque sei a localização deles? Yan 9 Caudas pulou no ombro de Naruto. Mas é só a Vila da Chuva. Será que ela pode ser mais forte que a Vila das Nuvens? Naruto e Karen olharam diretamente para ele. Logo depois que eles falaram, o exemplo perfeito apareceu. Yan 9 Caudas, sentindo-se envergonhado, pisou pesadamente no ombro de Naruto. Estou errado. Ren Village é apenas uma pequena nação. Naruto estendeu a mão e beliscou sua cauda.
A Vila da Chuva pode ser uma nação pequena, mas nosso inimigo é a Akatsuki. Idan sabe muito pouco sobre essa organização. Yan Nove Caudas murmurou. Ele é apenas um idiota. Ele não suportava mais os sermões intermináveis de Idan sobre suas crenças, então ele veio e deixou a bagunça para Nove Caudas. Kakuzu não é bobo, disse Naruto, olhando para o homem de cabeça baixa, o corpo coberto por costuras pretas. Mas ele não disse nada. O que isso importa? Yan Nove Caudas perguntou, confuso. Naruto permaneceu em silêncio. Karen falou para explicar. Só há duas possibilidades. Ou ele é uma pessoa muito leal. Mas ele já é um ninja desonesto. De que lealdade estamos falando? Então a única outra possibilidade é: ele acredita que o líder da Akatsuki é uma ameaça maior do que você. O Nove Caudas olhou para Naruto. O quanto você sabe sobre o Rinnegan? Naruto perguntou. O Nove Caudas balançou a cabeça. Não sei. Mas entre os humanos, esse rumor é de fato verdadeiro. O Rinnegan já foi o olho do sábio dos 6 caminhos. Depois disso, nunca mais vi ninguém possuí-lo. Nem mesmo Indra ou Uchiha Madara. Naruto ouviu um nome desconhecido. Indra. Quem é esse? Um dos filhos do sábio dos 6 caminhos, irmão de Ashura, respondeu o Nove Caudas casualmente. Uma pessoa muito radical que, por inveja do amor do sábio dos 6 caminhos por Ashura, matou o próprio irmão. Naruto assentiu, pensativo. Então, o Rinnegan é exclusivo do sábio dos 6 caminhos. O Nove Caudas pensou por um momento e então assentiu. Pelo que entendi, isso pode ser dito. O sábio dos 6 caminhos. Karen repetiu o nome. Nunca pensei que isso estaria ligado aos assuntos da Akatsuki. Naruto olhou para cima. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem à vista. Ele se lembrou da vez em Konoha, quando enfrentou o sábio dos 6 caminhos ou o poder deixado pelo sábio dos 6 caminhos. Essa técnica é chamada de bola da busca da verdade. Antes que possamos confirmar quais são realmente suas habilidades, Naruto continuou calmamente, ou antes de descobrirmos quantos membros eles têm e quais poderes eles possuem. Correr para Ren Village não é uma escolha sensata. Então, ele estendeu a mão e formou um selo de invocação. Um sapo apareceu em uma nuvem de fumaça dentro da formação. Ah, é o Uzumaki Naruto, disse o sapo com óculos pendurados no pescoço, inclinando a cabeça. É raro você me invocar. Tem alguma coisa que você queira dizer ao Jiraiya? Naruto assentiu. Tenho 2 informações para compartilhar. A base da Akatsuki fica em Ren Village. O líder da Akatsuki possui o lendário Rinnegan. O sapo ficou surpreso. Vila da Chuva. Aquela vilazinha. Entendo. Vou passar esta mensagem para Jiraiya. Naruto acenou com a mão. Tem mais uma coisa. Faça com que Konoha compartilhe essa informação com as outras vilas que possuem bestas com cauda. O sapo ficou surpreso. Compartilhar com as outras aldeias. Ele ficou um tanto surpreso. Naruto assentiu, com um sorriso. Sim, e diga que essa informação foi fornecida por Uzumaki Naruto. A expressão do sapo ficou séria. Entendido. Assim que terminou de falar, com um sopro, ele desapareceu. Eles vão acreditar em você? Perguntou Karen, franzindo a testa. Naruto balançou a cabeça. Só a Vila das Nuvens e a Vila da Areia levariam isso a sério. Então, Karen ficou confusa, sem entender por que Naruto queria compartilhar essa informação com as outras vilas. Naruto olhou para o manto negro de Idan, ainda intacto, com nuvens vermelhas. Karen, você já pensou por que eles iriam querer me atrair para a Vila da Chuva? A base deles é lá. Eles têm a vantagem de lutar em seu território, respondeu Karen imediatamente. Ela pensou por um momento. Refletindo sobre os últimos tempos, eles não conseguiram reunir muitas informações sobre esta organização. Até mesmo Jiraiya, que se concentrou nesse assunto durante anos, só conseguiu coletar algumas informações periféricas. Então, ela continuou. Esta organização não quer que as 5 grandes nações prestem muita atenção à sua existência. Eles querem permanecer o mais escondidos possível.
Naruto assentiu e olhou para o horizonte. É o mesmo que em batalha. Para derrotar seu inimigo, você não deve deixá-lo atingir seus objetivos. Se eles querem que eu vá para a Terra da Chuva, então eu não irei. Se eles querem que sua existência permaneça desconhecida para as 5 grandes nações, então eu contarei as 5 grandes nações. Karen parecia estar imersa em pensamentos. Você vai simplesmente deixá-los em paz. O Nove Caudas sorriu e balançou a cabeça. Naruto balançou a cabeça. Claro que não. Não há 2 sujeitos experimentais prontos aqui. Vamos ficar fora da Terra da Chuva e fazer nossas próprias coisas. Se eles querem me desafiar, por que eu deveria ir até eles? Caso contrário, eles deveriam simplesmente permanecer escondidos. Yang Nove Caudas sorriu e assentiu. Informações relacionadas a Naruto receberam alta prioridade em Konoha, sem mencionar que esse assunto também estava relacionado ao Rinnegan. Em uma reunião de alto nível em Konoha, Kakashi estava com dor de cabeça. O relatório de inteligência lhe trouxe um grande problema. Absurdo. Koharu Utatani bateu na mesa. O que ele pensa que é? Ele está até planejando espalhá-lo pelas 5 grandes nações. Isso é. Kakashi falou calmamente. As informações do País do Relâmpago indicam que a Vila das Nuvens foi subjugada por Naruto. Eles já estão se preparando para isolar a vila e reduzir a interação com o mundo exterior. No entanto, se Naruto entregar essa informação a eles, acho que eles ficarão mais do que felizes em espalhá-la pelas 5 grandes nações. Koharu ficou surpresa e apertou os lábios. Um leve sorriso surgiu sob a máscara de Kakashi. Ser Hokage não era nada agradável, especialmente ser reprimido por aqueles velhos, o que o fazia se sentir impotente. A única pequena alegria que ele encontrava era ver suas expressões sem palavras sempre que Naruto era mencionado. Mas esta notícia é muito abrupta, disse Danzo, balançando a cabeça em desaprovação. Divulgar informações tão precipitadamente, sem verificação, prejudicaria a reputação de Konoha. Ele fez uma pausa, e seu olhar e tom tornaram-se sombrios. Além disso, ele não é mais um ninja, usando um tom quase autoritário para nos orientar. Ele não terminou a frase. A porta foi aberta. Não, precisamos seguir as instruções de Naruto, interrompeu Jiraiya, cheio de energia. Eu garanto pessoalmente que isso vai acontecer. Danzo se virou para olhar. Omura Mitokado franziu a testa. Jiraiya, você entende o que está dizendo? Embora o Rinnegan seja reverenciado como um dos 3 grandes dojutsu, ninguém jamais. Koharu Utatani balançou a cabeça. Jiraiya disse gravemente, ele existe. Eu vi com meus próprios olhos. E coincide com as informações fornecidas por Naruto, especialmente em Rain Village. Danzo se levantou abruptamente, seu único olhar feroz. Sua mente trabalhava rapidamente apenas em momentos como este, durante a Segunda Guerra Mundial Ninja. Por que você não? Jiraiya inclinou a cabeça e olhou para ele. Calha a boca, Danzo. Agora não é hora para isso. Danzo se encolheu, no assento. Notifiquem as outras vilas. Jiraiya olhou para Kakashi. Hokage-sama, por favor, dê a ordem. Kakashi se levantou e caminhou em direção a Jiraiya. Então, como Hokage, ordeno que você, Jiraiya, assuma total responsabilidade por este assunto. Jiraiya aceitou. Kakashi respirou fundo. Pela primeira vez, ele conseguiu arrancar um pouco da iniciativa desses velhos. Ele olhou pela janela para a chuva contínua. Era como se a chuva interminável da Vila da Chuva tivesse chegado a Konoha. Alguns dias depois, Naruto chegou à fronteira entre o País da Chuva e o País do Fogo. De pé em uma árvore, ele cruzou as mãos, usando um jutsu que não empregava há muito tempo. Técnica do clone das sombras. Com várias tragadas, inúmeros Narutos apareceram um após o outro. Naruto sorriu e acenou com a mão. Comece a operação. Os clones responderam com entusiasmo e instantaneamente se espalharam em todas as direções. Kakuzu olhou incrédulo. O que você está planejando? Naruto olhou para ele sem oferecer nenhuma explicação. Este era um problema matemático simples.
Considerando a extensão da fronteira da Terra da Chuva e o alcance do olho da mente de Kagura sendo de 50 quilômetros, quantos clones da sombra seriam necessários para monitorar cada centímetro da fronteira da Terra da Chuva? Depois de configurar tudo, Naruto pulou da árvore. Uzumaki Naruto, você está pronto para ouvir as instruções divinas dos deuses. Assim que entrou na base temporária, Idan mal podia esperar para colocar a cabeça para fora. Você está me adiando há dias. Já era hora de tomar uma decisão, certo? Acho que você seria uma ótima opção para o nosso culto. Naruto colocou a mão na cabeça. Durante esse tempo, ele confirmou que esse cara tinha uma constituição muito singular. Ele possuía uma capacidade regenerativa extremamente poderosa. A cicatriz deixada em seu rosto pelo AD número 31, Shaka, canhão de fogo vermelho, havia cicatrizado completamente em poucos dias, e até seus dentes haviam crescido novamente. Era comparável à constituição do clã Uzumaki. Mas era certo que esse cara não era do clã Uzumaki e não tinha nenhuma relação de sangue com ele ou Karen. Essa habilidade deve ter vindo da bênção concedida por aquele deus maligno. Não seja tão rude. A voz de Idan ficou mais baixa. Podemos conversar sobre isso. Que jutsu você estava tentando usar em mim naquele dia? Naruto perguntou. Você e aquele outro cara passaram por todo aquele trabalho só para me causar um dano superficial. Os olhos de Idan brilharam. Isso nos traz de volta à minha fé. Naruto apertou os olhos. Sua expressão era perigosa. Idan explicou apressadamente. Estou falando sério. Isso está relacionado à bênção que me foi concedida pelo deus maligno. Naruto soltou sua mão. Idan começou uma longa explicação, que durou mais de 2 horas. Os dois 9 caudas ficaram impacientes e saíram para brincar. Karen se forçou a ficar ao lado de Naruto. A maior parte disso era um absurdo. A informação útil, em resumo, é que Idan se juntou a uma organização religiosa secreta em Hot Water Village e passou por seus experimentos, tornando-se a única pessoa favorecida pelo deus maligno e que recebeu a habilidade de imortalidade. A estratégia deles era extrair uma única gota de sangue de Naruto. Enquanto houvesse uma gota de sangue, Idan poderia usar seu jutsu chamado Técnica da Maldição, controle da morte do sangue possuído. Ambos os lados sofreriam o mesmo dano. Que tal? O poder concedido pelo deus maligno é incrível. Os olhos de Idan brilharam. Embora eu possa ser fraco, com essa habilidade, ninguém pode me matar. Você é o único, uma aberração como você, cujo ataque não conseguiu perfurar minha pele. Mas mesmo que você seja tão forte, e daí? Enquanto eu receber uma gota do seu sangue, você morrerá sem ter onde sepultá-lo. O couro cabeludo de Karen formigou enquanto ela ouvia, e a escrita no pergaminho tremeu levemente. Essa era realmente uma habilidade extremamente maligna e bizarra. Você é realmente completamente imortal. Naruto o examinou. Idan assentiu, falando orgulhosamente. Claro, não importa que tipo de ataque, ele não vai me matar. Mesmo que minha cabeça seja cortada ou meu coração seja esmagado. Ele não terminou a frase. Um flash de luz vermelha. Com um estalo, a cabeça de Idan caiu no chão. Nenhum sangue jorrou do pescoço decepado, tornando o jutsu que Naruto havia preparado ineficaz. A cabeça no chão começou a gritar. Não vou morrer assim. Mas dói. Se você quiser experimentar, pelo menos me avise para que eu possa me preparar. Dói muito. Naruto pegou a cabeça, segurando-a na altura dos olhos. Você realmente ainda está vivo. Não puxe meu cabelo. É difícil de pentear. Idan continuou resmungando, mas com menos bravata em relação a Naruto. E dói também. Você está arrancando meu couro cabeludo. Me solte. Naruto o ignorou, sentindo a aura em seu corpo, imerso em pensamentos. Na cabeça e no corpo, não havia nenhuma conexão estranha entre eles. Você consegue controlar seu corpo? Ele perguntou. Idan fez beicinho. Que tipo de pergunta é essa? Como alguém consegue controlar o próprio corpo depois de perder a cabeça? Claro que não. Costure minha cabeça de volta. Ela vai sarar em alguns dias. Naruto assentiu.
Então ele não consegue controlar seu corpo. Ele jogou a cabeça para o lado e estendeu a mão para o corpo sem cabeça. Você ainda consegue sentir isso? Naruto perguntou enquanto fazia um corte no braço. Idan gritou. Claro que não. Minha cabeça está separada do meu corpo. Ok. Então, a cabeça é a chave. Naruto pensou por um momento. Então tirou um pedaço da cauda do 8 caudas e colocou no torso sem cabeça. O que você está tentando fazer? Os olhos de Idan se encheram de terror. Naruto respondeu suavemente. Claro, quero testar os limites da sua imortalidade. Mesmo que seja apenas um pedaço da cauda, é o suficiente para fazer de você um Jinchuriki. Ele estendeu a mão e o chakra surgiu. Usando o selo dos 4 símbolos, ele o reverteu, selando essa parte do poder da besta com cauda dentro do corpo de Idan. Karin entregou a cabeça de Idan, costurando cuidadosamente o ferimento com uma agulha e linha que encontrou em uma velha bolsa de ferramentas ninja. Assim que a cabeça e o corpo fizeram contato, eles imediatamente se tornaram inteiros. Idan tentou lutar, mas as correntes adamantinas imediatamente prenderam seu corpo por completo. Não se mova, disse Naruto gentilmente enquanto o chakra fluía. É a primeira vez que conduzo experimentos em humanos. Isso me deixa bastante nervoso. Idan xingou e xingou. Dessa vez não teve importância nenhuma. Naruto liberou completamente o selo dos 4 símbolos e removeu a cauda do 8 caudas. A força vital de Idan se esvaiu rapidamente, e seu corpo secou e encolheu diante dos olhos deles. Mas sua cabeça permaneceu intacta, embora sua falta de força tornasse seus palavrões fracos. Naruto olhou para ele. Mesmo assim, ele não morreria? Karin também ficou chocada, registrando cada um dos sinais de vida de Idan e coletando amostras de carne para análise posterior. Então, isso é um poder semelhante a uma regra. Não importa o estado de seu corpo, Idan é imortal. Assim como o sol nasce no leste, é uma das regras deste mundo. Finalmente encontrei vestígios da existência de um deus real. Naruto se concentrou em sua pesquisa. Enquanto isso, em Rain Village, a construção desta vila tem um estilo muito diferente de outras vilas. Cada edifício é revestido de ferro, e o cheiro de ferrugem misturado ao fedor de água parada permeia o ar. Em um prédio alto no centro da vila, uma cabeça enorme com a língua para fora foi erguida, e uma figura de cabelos alaranjados estava sentada em cima dela, com vista para toda a vila. Zetsu mandou avisar que Naruto informou as 5 grandes nações. Uma mulher de cabelos roxo claro se aproximou, falando suavemente. Sua voz era quase inaudível por causa da chuva. Ele também chegou à fronteira da Terra da Chuva, mas não tem intenção de entrar. Ele até usou clones das sombras para isolar completamente a fronteira. O homem de cabelo laranja se virou, com o rosto coberto de piercings, o que o fazia parecer um fantoche. Conan, eu entendo. Esta é realmente uma decisão inesperada. Conan murmurou. Isso pode ser problemático. O homem de cabelo laranja não falou nada, apenas olhou para o horizonte. Os países que possuem bestas com cauda reagiram de forma diferente ao saberem sobre a organização Akatsuki. A Vila das Nuvens, tendo aprendido uma lição com Naruto, imediatamente confinou Yujito Ni Killer B dentro da vila e mobilizou o pessoal para procurar o gato. O Duas Caudas só foi visto brevemente pelos ninjas durante esse período. Agora, de repente, ele não se importa tanto com a palavra pequeno. Ser pequeno em estatura não é tão ruim. Pelo menos é gratuito e discreto. A Vila da Areia não tomou nenhuma providência especial. Por estar relativamente distante da Vila da Chuva e com o atual Jinchuriki da cauda única, Gaara, sendo Kazekage, as medidas de segurança da vila já estavam no nível mais alto. O que surpreendeu Naruto foi a Vila da Pedra. Uma aldeia com pouca interação com ele não descartou essa informação. O Tsushikage, no Ki, até enviou um ninja especificamente para expressar gratidão e forneceu algumas informações relacionadas a Akatsuki. Embora essa informação fosse trivial e tivesse pouco impacto na situação, Jiraiya chegou depois que os ninjas da Vila da Pedra foram embora. Desculpe, Naruto, estou atrasado.
Ele seguiu o clone das sombras até a residência temporária, mas assim que abriu a porta, parou tanto de andar quanto de falar. O garoto loiro, vestido com um auri branco, segurava um bisturi, posicionado sobre um cadáver sem cabeça. Isso deu a Jiraiya uma sensação quase estranha de déjà vu. Se loiro fosse substituído por cabelo preto, esse sentido seria ainda mais pronunciado. Naruto, você... O tom de Jiraiya ficou mais grave. Você chegou a esse ponto. Embora a experimentação humana soe como algo bastante maligno, Kivila não conduziu tal pesquisa em segredo. Seja ninjutsu médico ou outras técnicas, o progresso exige tais sacrifícios. Jiraiya não iria negar completamente esse fato, mas era difícil sentir qualquer afeição por tais coisas. Ele estava ainda mais preocupado que Naruto pudesse se desviar por um caminho escuro. Agora que Naruto era incrivelmente poderoso, praticamente um deus ninja vivo, ninguém conseguia detê-lo. E ele parecia ter pouco apego a esse mundo. Além de Karen e dos falecidos Minato e Kushina, não havia mais nada que importasse para ele. Orochimaru já foi assim. Isolado, despreocupado com relacionamentos, e quando sua pesquisa chegou a um beco sem saída, ele não conseguiu resistir e entrou em contato com as pessoas da aldeia. Naruto se virou e sorriu para ele. Este é o cadáver de Idan, da Akatsuki. A expressão de Jiraiya suavizou-se um pouco. Ele tem um corpo imortal. Mesmo que o transformemos em um Jinchuriki e desfaçamos o selo, isso não causará sua morte, continuou Naruto. Ele é um material que pode ser reutilizado. Jiraiya ficou chocado. Um corpo imortal. Naruto assentiu, mas não falou muito sobre sua pesquisa, mudando de assunto. O que o traz aqui, Jiraiya-sensei? Konoha quer intervir neste assunto. Jiraiya balançou a cabeça. Não. Você mencionou o Rinnegan antes, ainda em Rain Village. Isso me lembrou de alguns eventos passados. Naruto largou os instrumentos, lavou as mãos ao lado e o convidou a se sentar. Jiraiya parecia nostálgico. Durante a Segunda Guerra Mundial Ninja, Konoha teve um conflito com a Vila da Chuva. Naquela guerra, ganhei o título de um dos Sannin. Embora o mundo nos chame por este título. E nós também fomos aceitando isso aos poucos. Mas desde o começo, esse título foi, na verdade, uma espécie de vergonha para nós. Naruto ouviu em silêncio. Jiraiya percebeu algo e coçou a cabeça. Conforme envelheço, tenho tendência a remoer o passado. Deixe-me voltar ao ponto principal. Depois daquela guerra, 3 crianças nos encontraram, querendo ser nossos discípulos e aprender ninjutsu. Por uma sensação de compensação por este país devastado pela guerra, eu os acolhi. Uma daquelas crianças. Ele deve ser descendente do clã Uzumaki. Seu nome era Nagato. Eu vi com meus próprios olhos quando ele despertou o Rinnegan. Naruto se assustou e franziu a testa. Um descendente do clã Uzumaki. Sim, assim como Kushina e Karen, ele tinha cabelos ruivos, respondeu Jiraiya. Seu chakra e força vital eram mais fortes do que os de uma pessoa normal. O Nove Caudas mencionou antes que o Rinnegan era o jutsu do sábio dos 6 caminhos, e o clã Uzumaki era descendente do sábio. Então despertar o Rinnegan não era impossível. No entanto, o líder da Akatsuki é esse tal de Nagato, Naruto disse suavemente e pensativamente. Então, o que dizer de Uchiha Madara? Jiraiya ficou perplexo, com uma expressão confusa. Certo, se o líder da Akatsuki é Nagato, então o que dizer de Uchiha Madara? Será que Uchiha Madara é apenas um membro da Akatsuki, subordinado ao Rinnegan? Sugeriu Karen, colocando a cabeça para dentro. E não como pensávamos anteriormente, que a Akatsuki é a organização de Madara. Jiraiya, pensativo, balançou a cabeça. Uchiha Madara não reconheceria nem o primeiro Hokage, muito menos Nagato. Aquela criança não é um líder qualificado. Entre as 3 crianças daquela época, talvez outra fosse mais adequada. Ele suspirou, parecendo um tanto abatido. Além disso, Nagato era uma pessoa muito gentil. Depois de matar um ninja que o atacou para salvar seus companheiros, ele se sentia tão culpado que não conseguia dormir a noite inteira.
A Akatsuki é uma organização maligna e implacável. A aspiração daquelas 3 crianças era pela paz. Não acredito que tenham sido elas que fundaram esta organização. Naruto virou a cabeça, olhando para fora. O tempo pode facilmente mudar algumas coisas. E não está claro qual papel o Uchiha Madara desempenhou em tudo isso. Jiraiya não respondeu. Após uma longa pausa, ele cerrou o punho. É por isso que estou aqui desta vez, para me infiltrar na Terra da Chuva e descobrir o que realmente está acontecendo. Naruto balançou a cabeça. Não concordo que você vá. Obrigado pela preocupação. Jiraiya sentiu um calor no coração. Mas se for mesmo Nagato e os outros, como professor deles, tenho uma responsabilidade inabalável. Naruto se levantou. Isso não tem nada a ver com o dever de um professor. É que você não vai conseguir se infiltrar. Jiraiya sorriu. Naruto, não me subestime. Embora você seja mais forte do que eu agora, ainda sou um dos Sannin, e coletar informações é uma habilidade necessária para um ninja. Ele não terminou a frase. Naruto apontou para a distância. Você vê aquela chuva. O clima na Terra da Chuva é assim mesmo, assentiu Jiraiya. Chove quase o ano todo, e é por isso que o país recebeu esse nome. Naruto falou suavemente. Isso não é chuva comum. É uma técnica. Jiraiya ficou surpreso. Cada gota de chuva carrega chakra, continuou Naruto. Contanto que você toque a chuva, a pessoa que lançou a técnica sentirá. Quanto a saber se tem outros efeitos, não tenho certeza. Mas o que você acha, Jiraiya-sensei? A expressão de Jiraiya escureceu. Então essa chuva é uma técnica. A primeira regra da coleta de informações é não deixar o inimigo detectar sua presença. Se seus movimentos forem conhecidos pelo inimigo, você será um alvo fácil. Espere aqui. Naruto balançou a cabeça. Eles não vão me resistir por muito mais tempo. Jiraiya assentiu. Naruto de repente virou a cabeça, olhando em uma direção específica. Um clone das sombras transmitiu uma mensagem sensorial. 2 chakras estavam fazendo movimentos hesitantes na fronteira da Terra da Chuva. Dentro da Terra da Chuva, 2 homens vestindo capas pretas com nuvens vermelhas se moviam na chuva. Uma delas tinha cabelos loiros presos em um rabo de cavalo alto. O outro era curvado, com 5 pontas de cabelo na cabeça, parecendo uma tartaruga. Isso é tão irritante, reclamou exageradamente o de rabo de cavalo alto. O clima na Terra da Chuva é absolutamente horrível. O barro fica todo mole. O outro falou calmamente. Em comparação com questões tão triviais, você deveria se concentrar mais na tarefa em questão. Se fosse o próprio Uzumaki Naruto vindo, seria uma coisa, zombou o rabo de cavalo alto. Mas é só um clone das sombras. Vale mesmo a pena ser tão cauteloso. Quanto poder um clone das sombras pode ter? É necessário que nós 2 atuemos juntos. Eu poderia explodir todos eles sozinho. Sério. O homem curvado respondeu. Deidara. Então não vou intervir mais tarde. O rabo de cavalo alto cerrou o punho e gritou animadamente. Olhe para mim. Sasori-san. Na fronteira, um clone das sombras brilhou e bloqueou o caminho deles. Tão rápido. As pupilas dos 2 homens dilataram. Você é Uzumaki Naruto. Deidara sorriu, levantando uma das mãos. Você acha mesmo que pode nos deter com apenas um clone das sombras? Não é um pouco ingênuo demais? Enquanto ele falava, sua outra mão abaixou. Escondidas pela chuva, pequenas substâncias brancas começaram a cair. O clone das sombras não disse nada, apenas acenou com a mão. Bakud, número 4. Ainava, corda rastejante. Uma corda dourada disparou, capturando as substâncias brancas, pequenas aranhas de argila, menores até que unhas. Consciência impressionante. O rabo de cavalo alto estalou a língua, formando um selo com uma das mãos. Houve uma forte explosão quando a argila detonou. A técnica clone das sombras de Konoha é um jutsu famoso. Ele pode criar clones quase idênticos ao original. Pode até enganar o Byakugan e o Sharingan. É claro que uma técnica tão poderosa tem uma desvantagem. Ela quase não tem resiliência. Contanto que você acerte uma vez,
o clone se dispersará. É por isso que Deidara não levou o clone das sombras a sério desde o começo. Mas ele rapidamente percebeu o quão diferentes os clones das sombras de Naruto eram dos outros. Ele também percebeu por que o líder era tão cauteloso. O clone das sombras de Naruto podia voar, e sua velocidade era muito superior à deles. Suas habilidades sensoriais também eram excelentes. Não importava qual técnica eles usassem, eles não conseguiam alcançá-la. Em vez disso, eles eram constantemente controlados por ela, forçados a manter distância, enquanto uma enxurrada interminável de técnicas caía sobre eles. Embora o chakra do clone fosse apenas uma fração do original, não o suficiente para causar danos significativos, os ataques implacáveis, como uma tempestade, deixaram Deidara em uma situação terrível. As explosões eram contínuas. Nuvens de fumaça irromperam no ar. A cena era assustadora. Porém, apesar da intensidade, o clone das sombras conseguiu se esquivar e manobrar, sofrendo pouco dano. Deidara, volte! Sasori levantou a cabeça e chamou as duas figuras lutando no céu. O garoto loiro com o rabo de cavalo alto respondeu indignado. Eu ainda não negociei com esse cara. Idiota! Sasori xingou. O clone das sombras já cumpriu seu propósito. Já nos atrapalhou por tempo demais. Em breve, o verdadeiro corpo de Uzumaki, Naruto, chegará. Você quer enfrentá-lo sozinho? Deidara cerrou os dentes, com uma expressão de relutância no rosto, mas ordenou que o pássaro de argila abaixo dele descesse. Quando ele se virou, o clone da sombra dourada estava no céu, sem persegui-los, apenas observando friamente. Esse cara realmente pretende nos prender na terra da chuva. Assim que pousou, Deidara murmurou com raiva. Se não fosse por esse tempo maldito, eu já teria acabado com ele. Sasori olhou para ele, expondo a verdade sem rodeios. Aquele era apenas um clone das sombras. Nas fronteiras da terra da chuva, quem sabe quantos mais lhe restam. Deidara não disse nada, apenas cerrou o punho com mais força. Ele também já foi chamado de criança prodígio. Mas agora, ele não conseguia nem lidar facilmente com um dos clones das sombras daquela pessoa. Reporte-se ao líder, disse Sasori lentamente. Dentro da Vila da Chuva. Nem você conseguiu atravessar os clones das sombras dele. Kizami falou, sem demonstrar pânico. Isso aqui é realmente problemático. Ele conseguiu nos prender na terra da chuva sozinho. Uchiha Itachi permaneceu em silêncio. Não podemos ficar aqui para sempre, gritou Deidara, sua bravata inicial diminuída. Qual a diferença entre isso e estar preso? Os outros não disseram nada. Ficou tacitamente acordado que o mais jovem testaria a atitude do líder. A expressão do homem de cabelo laranja permaneceu calma, embora as ações do Jinchuriki da Nove Caudas tenham interrompido nossos planos. Mas já que as coisas chegaram a esse ponto, seguiremos em frente, destruindo tudo que estiver em nosso caminho. Konan olhou para ele. Não importa o quão poderoso seja o Jinchuriki da Nove Caudas, ele ainda é apenas um humano. Pen abriu os braços, seu tom tão frio quanto sua expressão. Ele não se compara a um deus. Agora, deixe este mundo sentir o gosto da dor. Deidara sussurrou. O líder vai agir pessoalmente. Pen não respondeu. Apenas olhou ao redor. Konan, você deveria ficar para trás. A vila precisa. Eu vou com você. Ela balançou a cabeça com firmeza. Mesmo que a gente saia da vila, eu vou ficar bem. Uchiha Itachi falou. Deixe-me ficar. O Jinchuriki da Nove Caudas tem forte resistência a Genjutsu. Então não serei de grande ajuda. Pen olhou para ele. É mesmo? Então Uchiha Itachi ficará e protegerá a vila. O resto se moverá comigo. Residência temporária. Jiraiya, parado ao lado de Naruto, olhou na mesma direção, mas não viu nem ouviu nada. O que está acontecendo ali? Havia duas pessoas tentando deixar a terra da chuva sem minha permissão. Naruto acenou com a mão em desdém. Com um tom calmo. O coração de Jiraiya apertou. Você não vai lá. O clone das sombras os conteve. Naruto balançou a cabeça. Assim que perceberam que não conseguiriam romper a barreira imediatamente, recuaram. Jiraiya assentiu. Seu tom pesado.
Parece que eles estão ficando impacientes. Naruto sorriu. Depois de tantos anos na Soul Society, sua maior conquista foi paciência. Tempo e expectativa de vida não eram luxos para ele. Ele continuou seu experimento. Jiraiya ajudou, embora não entendesse muito sobre experimentação humana. Mas, em termos de ninjutsu, ele tinha profundo conhecimento. Palavras proféticas. Em uma hora, vários chakras poderosos se aproximaram. Jiraiya Sensei. Eles chegaram. Naruto interrompeu seu experimento mais uma vez, falou e foi lavar as mãos. A expressão de Jiraiya tornou-se séria. Ele não compartilhava da calma de Naruto e entrou rapidamente pela porta. Um grupo se aproximou da Terra da Chuva. Liderando-os, vinha um homem de cabelo laranja e rabo de cavalo alto. Atrás dele, seguiam outros 4, 3 homens e uma mulher. Konan. Jiraiya reconheceu um e chamou, instintivamente. A mulher de cabelos azuis e roxos o encarou. Jiraiya Sensei. É realmente surpreendente vê-lo aqui. Konoha também está aqui para ajudar. Não, Jiraiya balançou a cabeça. É que Ren Village e o Rinnegan me lembraram de você. Então vim ver. Não esperava que fosse você mesmo. Enquanto falava, ele virou a cabeça para o homem com o rabo de cavalo no centro. Já que Konan está aqui, então você deve ser Nagato. Sua aparência mudou muito, mas esses olhos... E onde está Yaiko? Parece que seu crescimento realmente encontrou alguns problemas. O que aconteceu exatamente? O homem com o rabo de cavalo alto respondeu. Isso não tem nada a ver com você, Jiraiya Sensei. Nosso alvo é o Jinchuriki da 9 caudas. Mesmo que seja você, se ficar no meu caminho, eu o matarei sem hesitação ou piedade. Vá embora. Jiraiya balançou a cabeça enquanto o chakra fluía dentro dele. Você deveria saber que Naruto é filho do 4º Hokage. E eu fui o professor do 4º Hokage. Como eu poderia ficar parado e deixar você machucar o filho do meu aluno? O homem com o rabo de cavalo alto levantou a mão. É mesmo, Jiraiya Sensei. É realmente uma pena que você seja meu inimigo. Enquanto falavam, a porta da casa atrás deles foi aberta mais uma vez. Naruto saiu. Jiraiya Sensei. Ele não é seu ex-aluno. É só um fantoche. Jiraiya ficou surpreso e se virou para olhá-lo. O corpo real não vai aparecer. Naruto continuou. Mesmo depois de deixar a vila, ele ainda se esconde nas sombras. O homem com o rabo de cavalo alto respondeu. Suas habilidades sensoriais são impressionantes. Você consegue até discernir o estado de vida e morte. No entanto, mesmo nesta forma, derrotá-lo não será um problema. Ele formou selos de mão. Uma espessa fumaça branca subiu, e 5 figuras apareceram. Todas tinham cabelos alaranjados como o homem do rabo de cavalo alto, e seus rostos estavam incrustados com várias barras pretas. Uzumaki Naruto, você vai se arrepender de não ter fugido quando sentiu minha presença, disse um dos homens convocados. Agora, você não tem mais chance de escapar. Jiraiya ficou atordoado. Ele olhou fixamente para o homem que havia falado. A cor de cabelo familiar, o rosto familiar. Yaiko. Sua voz tremeu. Você é o líder da Akatsuki. Porque você tem o Rinnegan. Onde está Nagato? Naruto o lembrou. Ele também é um fantoche. Yaiko já está morto, disse o homem de cabelo laranja. O que está diante de você agora é o Deus conhecido como Dor. Jiraiya cerrou os dentes. O que aconteceu com vocês? Jiraiya Sensei. Naruto falou. Você se lembra do que estava pensando antes? Jiraiya ficou surpreso e olhou para ele, sem saber o que ele queria dizer com aquilo naquele momento. Ele estava se referindo aos seus pensamentos anteriores de se infiltrar na Vila da Chuva para coletar informações. Esses 6 são todos cadáveres transformados em marionetes, disse Naruto suavemente. No entanto, o método de controle deles não são fios de chakra. Você notou aquelas substâncias pretas nos rostos deles? Quando ele realizou o jutsu de invocação, aquelas substâncias negras vibraram, indicando que estavam recebendo chakra à distância. Jiraiya entendeu imediatamente. Nagato está controlando eles de longe? Entendo. Então deixo isso com você.
Ele desapareceu num piscar de olhos. Acho que não. Conan se moveu rapidamente, estendendo a mão. Seu braço e manga se transformaram em papel, esticando-se como uma barreira estreita, tentando bloquear Jiraiya. Mas assim que se expandiu, um clarão de fogo carmesim irrompeu simultaneamente. Número 31. Shaka. Canhão de fogo vermelho. Ponto. A barreira de papel foi explodida, criando uma grande lacuna, com chamas escaldantes e fumaça preta saindo. Conan se virou. Uma luz dourada brilhou em seus olhos, preenchendo sua visão. Seu oponente sou eu. Naruto já havia bloqueado o caminho dela. Deixe o Jiraiya-sensei fazer o que precisa fazer. Pain falou. Não importa, Conan. Há outros na vila também. Não apenas o Uchiha Itachi, mas também outro homem que alegou ser o Uchiha Madara. O verdadeiro portador do Rinnegan não está aqui, e nem o Uchiha Itachi. O olhar de Naruto percorreu o grupo. São só vocês. Madara também não vem. O tom de Pain vacilou, ligeiramente. Parece que você sabe bastante coisa. Até sobre a existência dele. Vou te levar para conhecê-lo depois que eu te capturar. Ataque! Assim que ele terminou de falar, Conan imediatamente se moveu. Com espinhos envoltos em papel em suas mãos brilhando com luz fria, investindo em sua direção. Naruto levantou a mão. Ele segurou o ataque dela com 2 dedos. Não importava quanta força ela exercesse, ela não conseguia levar o ataque mais longe. Faz tempo que não luto de verdade. Naruto ergueu a outra mão, seu olhar passando de Conan para os 6 homens atrás dela. Deixe-me ver mais das habilidades do Rinnegan. Aquela mão formou um selo. As pupilas de Conan dilataram, e ela se retirou rapidamente. Mas o jutsu que Naruto executou não era um ninjutsu ofensivo. Ele simplesmente se lembrou dos clones das sombras espalhados ao longo da fronteira. Isso fez com que sua aura aumentasse. Chakra aberto, pressionando para baixo com imensa força. Deidara ficou surpreso. Que sensação é essa? Seu corpo de repente ficou tão pesado. O fantoche de Sasori parecia render sob a pressão, como se não pudesse mais suportar o peso. Kizami, cauteloso, não sacou a sameada, que já estava excitada pelo chakra de Naruto. Em vez disso, ele formou selos de mão. Liberação de água. Explosão de onda de água colidindo. Uma onda enorme de água jorrou de sua boca, inundando a área e engolindo-a em um instante. Mas Naruto imediatamente deu um passo no ar. A dor também aumentou, e as asas de papel de Conan se abriram atrás dela, batendo enquanto ela voava. Deidara jogou a argila, que se transformou em um grande pássaro, carregando ele e Sasori. Os 5 corpos restantes não tinham capacidade de voar e flutuavam lentamente na água. Enquanto isso, 2 figuras saltaram da floresta, voando alto no ar, apenas para serem capturadas por Naruto, que as colocou em seus ombros, uma de cada lado.